taxistas são amparados pela Lei 12.468 de 2011, que trata dos direitos desses trabalhadores. E, recentemente, a categoria foi beneficiada com uma nova lei, a 12.865 de 2013, que fala sobre o direito à herança e sucessão, uma sanção para amparar a família dos taxistas em caso de morte ou de acidente. Aqui no estúdio do Fórum, eu recebo a presidente do Sindicato dos Taxistas de Brasília, Maria do Bonfim, e o advogado civil e professor Fernando de Assis Bom Tempo. O bate-papo é sobre o objetivo e os benefícios da nova lei. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Há 15 anos, Genival trabalha como taxista. Casado e com 4 filhos, sustenta toda a família, mas vivia com uma preocupação constante, porque a permissão para transportar passageiros era intransferível. Dava insegurança, você ficava sempre pensando, puxa vida, e se acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ser dos meus 4 filhos, tem casa e tal? Agora a situação dos taxistas mudou. Com a sanção da medida provisória 615 de 2013, eles passaram a ter uma segurança a mais. De acordo com a nova lei, o taxista tem o direito de transferir a licença para o herdeiro. Ou seja, em caso de morte, por exemplo, o filho pode continuar trabalhando no lugar do pai. Nós estamos hoje como se fosse, trabalhássemos 20 anos e estivéssemos com seguro, com um fundo de garantia. Então passou a ser um fundo de garantia para o taxista. Os cerca de 600 mil taxistas que existem hoje no Brasil serão beneficiados com esta garantia. Vou lhe chamar de Mariazinha, porque a senhora disse que é assim que é mais conhecida. Isso. Mariazinha do táxi. Então vamos lá, Mariazinha. Na prática, por que essa lei trouxe essa tranquilidade toda? Por que foi tão festejada? Era uma luta antiga da categoria. Há mais de 7 anos que não transferia mais o direito. A pessoa, o dono, ou seja, o titular, falecia, o que acontecia? A viúva ficava desamparada, perdia o marido, muitas vezes assassinado, porque a nossa profissão é de risco. Ninguém sabe quem nós estamos transportando. Aí o que acontecia? O pai de família tinha a vida ceifada, e, de repente, a viúva ficava com a dívida para pagar, e sem o marido, e com os filhos aí para criar. Essa lei chegou assim para fazer justiça. Sinal que a luta não foi em vão. Não. Doutor Fernando, é com o senhor. Autorização ou permissão? Esse é um debate muito quente, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico. Por quê? Primeiro, a diferenciação entre esses dois institutos se consolida primordialmente na necessidade ou não da utilização de um procedimento licitatório. Enquanto que a autorização ela acaba sendo um ato unilateral, precário e absolutamente discricionário, a administração concede ou não concede, passando ou não para o procedimento de licitação, o que muitas vezes acaba gerando aí alguma forma de instabilidade nessa relação jurídica. Diferentemente da permissão. A permissão ela deve ser precedida primordialmente do procedimento de licitação, da livre concorrência entre aqueles que estão interessados em obter a autorização ou a permissão para a utilização, exploração desse tipo de atividade. A legislação anterior, a legislação federal anterior, antes dessa modificação, ela constava expressamente a informação de que a exploração desta atividade seria feita sob permissão. E aí isso sempre gerou uma discussão muito grande, porque em diversos municípios do nosso país, e até por interesse aos taxistas, essa utilização de procedimento licitatório acabava encarecendo custos ou gerando até injustiças mesmo, como famílias que já há muito tempo já exploravam táxi, ingressavam no procedimento de licitação em igualdade de condições com quem está chegando agora, né? Retirando aquela ideia de que a antiguidade é posto, vamos respeitar quem já está na classe, quem já presta o serviço há muito tempo. Então, com essa modificação que foi festejada, especialmente a questão relacionada à possibilidade da transmissão da sucessão, a expressão sob permissão foi retirada também, foi suprimida do artigo 12. E aí, com isso, relativamente aumenta um pouco mais a polêmica, porque a afirmação expressa da lei que seria por permissão não está mais lá, e com isso abre um pouco mais o leque de possibilidades para utilização de uns sistemas mais simples, como é o caso da autorização. Mas ainda pode ser por permissão? Pode, sem problemas, porque o que acontece é o seguinte, o nosso sistema legislativo, ele é amparado de acordo com
o interesse e competência de cada um dos entes da federação. A União, os estados e o município, cada um vai ter a sua competência legislativa. Terão que agir de modo harmonioso, de modo congregado, mas cada um atuando da forma que lhe for mais conveniente. E esses limites são bem estabelecidos? Os termos utilizados pela Constituição, muitas das vezes, eles nos atrapalham. Por exemplo, a Constituição, quando diz no artigo 30, a competência legislativa da União, diz que a União deverá apresentar as diretrizes do transporte. E aí, diretrizes, até onde é diretriz e até onde é efetivamente a regulamentação, isso, obviamente, dá um pano para a manga que não acaba mais. Mas o fato é que a especificidade de qual será o instituto que vai ser utilizado, qual será o prazo, quais serão os requisitos específicos. Veja, por exemplo, quando a gente passeia, né, pelo nosso país, a gente vê que existem cidades que o táxi ele tem que ser pintado de cinza com uma faixa verde e amarela. Outro, o táxi é amarelo. Outro não tem nenhuma exigência de coloração. Por quê? Porque cada município vai ter a sua exigência. O táxi aqui roda dessa forma. E isso é algo interessante porque adequa esse serviço à localidade, prestando um melhor serviço àquelas necessidades regionalizadas de um determinado município e vai acabar permitindo com isso que o município vá trabalhar cada um com aquilo que for mais conveniente. Há municípios mais populosos, com uma movimentação de frota maior, a permissão, de repente, é um instrumento que o poder público pode entender mais conveniente para controlar exatamente os interesses de uma frota maior. Já no município com uma frota menor, a autorização, com certeza, ela vai simplificar, encurtar os caminhos e vai alcançar o objetivo pretendido. Perfeito. Mariazinha, a lei que citávamos de 2011, para agora, ela trouxe muitos direitos aos taxistas? Ela ampara bem a sua classe? Ampara, graças a Deus. Tem muitos direitos, né? Mas ainda falta algo para regulamentar, para ficar melhor ainda para os taxistas, né? Veio para curso de capacitação, nós já fizemos vários Pois é, eu vi que é previsto também. em lei. Mas quem é responsável por ministrar os cursos? Tem que ser dado por quem? A Secretaria de Estado de Transporte abre uma licitação para os órgãos competentes que ministram esses cursos, se inscreve e quem é o vencedor começa a fazer. Só que até hoje nós tivemos que pagar todos os cursos. Nós não ganhamos ainda nenhuma gratuidade, nada, tudo é do bolso. No suor. E o taxista é difícil, porque quando para de trabalhar, não tem renda não. E quando a pessoa é fechada, não, tem seu contra-cheque ali que segura. E para o táxi, temos que tirar do bolso e ainda parar o táxi para poder fazer o curso. Isso não é tão bom para a gente, mas eu sei que vai mudar, ainda tenho certeza que vai mudar. Até porque é uma área muito importante essa de transporte, principalmente agora que nós estamos vindo aí com Copa do Mundo. Certo. E o táxi é um serviço de utilidade pública. A gente vive aí exposto. Não sabemos quem nós vamos transportar. No dia, à noite, bandido está escancarado. Que é um troço que chega rápido, é bandido. E começa matando muitos pais de família, tiveram as suas vidas ceifadas aí por essa violência que vivemos hoje. Isso não é fácil, mas todo mundo já se prepara para a Copa do Mundo. É um cartão de visita de uma capital. Nós somos formadores de opinião. Quando o passageiro entra no táxi, a primeira coisa que começa a falar, como é que está o prefeito, como é que está o governador, ou como é que está aqui os deputados. Aí vem a informação. Aí vem as informações. O senhor acredita, doutor Fernando, que ainda teremos muita discussão jurídica acerca desse direito de sucessão? Com relação ao direito de sucessão, eu acho que a discussão ela tende a ficar somente no âmbito da competência legislativa, que é aquilo que eu afirmei há pouco. Ainda não é muito claro se realmente cabe à União ou se caberia a cada um dos municípios invadir essa seara, se eu estou partindo de diretrizes e entrando em regulamentação. Então, o quadro não mudou, a Constituição não alterou essa situação legislativa, mas a opinião do governo ela alterou diametralmente. Antes disse expressamente que seria do município, portanto, veta os artigos. Agora, já reconheço como sendo meu, tanto é que vem de uma medida provisória. Vem de uma medida provisória e se estabelece a apresentação dessa possibilidade de direito sucessório. Fato é que
esse é o único debate jurídico que eu consigo visualizar. É a questão relacionada à competência, se seria de fato da União, a União não estaria invadindo o município, ou se cada município deveria tratar do assunto. Porque, do ponto de vista do mérito, a lei ela é festejada, sem sombra de dúvida, porque não existe dúvida alguma que ela venha abraçar uma categoria importantíssima para a movimentação da economia do país, que é a categoria dos taxistas. Perfeito. Nós vamos fazer uma pequena pausa nessa conversa e daqui a pouquinho voltamos com o programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre a nova lei dos taxistas que fala sobre herança e sucessão. Esse tema é muito complicado, juridicamente falando? Sucessão, direito sucessório? Ah, com certeza. A sucessão é um dos temas, creio eu, mais polêmicos por dois motivos específicos. O primeiro deles é que, embora a morte seja uma das únicas certezas que a gente tem na vida, é uma informação que a gente sempre se afasta dela. Então, é muito habitual nós não nos prepararmos, tanto para a nossa perda como perda de entes queridos. Então, quando a gente vai tratar sobre inventário, sobre arrolamento, é sempre comum, habitual, você ter um rabo de foguete para trás, alguma pendência documental, alguma pendência tributária que não foi pensada enquanto em vida, que acaba arrastando a efetivação do procedimento de sucessão, que só pode acontecer depois que tiver tudo solvido, tudo em pratos limpos. E aí os herdeiros ficam com uma responsabilidade maior. E como se não bastasse esse aspecto da nossa preparação do ponto de vista humano, ainda você tem alguns aspectos da legislação que também são bastante confusos, como o estabelecimento de quem vai ingressar na qualidade de herdeiro, a linha sucessória, e os direitos da companheira, presente da união estável. Posso dar esse exemplo como sendo um dos mais polêmicos que nós temos hoje, que é o confronto do artigo 1790 e o artigo 1829 do Código Civil, porque nenhuma interpretação literal parece que a companheira, ou dá-se a entender que a companheira teria mais direitos do que a própria esposa em uma sucessão. E isso aí é uma discussão que os tribunais enfrentam diariamente, buscando equalizar uma relativa injustiça. Ela pode ser penhorada? Como é que funciona? Essa autorização, ela somente pode ser transmitida, e a nova norma faz referência a essa possibilidade, sim, mediante a utilização do caminho do poder público, que isso é uma vantagem muito grande, porque enquanto passou-se aquele período nebuloso em que não era possível fazer transferência ou aquela coisa do gênero, sabe-se que até por necessidade pessoal, na informalidade, isso acabava acontecendo. E o problema da informalidade é exatamente a ausência de controle do Estado. Eu não sei quem está utilizando, em que condições está utilizando aquela autorização que foi entregue originalmente, lá no começo. Então, hoje, é possível ser feito com a anuência do poder público, por pessoa que preenche os requisitos estabelecidos pela lei, com material, maquinário que ultrapasse todos os requisitos estabelecidos pela norma. Então, hoje a gente consegue legalizar ou formalizar essa transferência com a anuência do poder público sempre. O que antes era feito na informalidade, e aí pagavam os taxistas, pagavam os consumidores, de uma maneira geral, que se valem desse serviço, e a população ficava à mercê, né? Agora, Mariazinha, na hora de passar essa autorização para a esposa, para filho, se a pessoa não tiver habilidade, interesse de permanecer nessa área, aí como é que fica? Aí o Estado que determina, né? Conforme o professor falou, é o Estado quem determina a situação. Se a pessoa quer fazer uma desistência voluntária, ele pode chegar junto ao órgão competente do governo, Distrito Federal, não tem interesse de continuar exercendo mais essa atividade e faz o seu termo de desistência daquela concessão ou autorização. Para poder exercer a profissão, quais são as exigências? Exigência demais. Primeiro, você tem que fazer curso de capacitação. Certo. Você tem que pegar nada aí, mais de mês, numa sala de aula, com 4 ou 5 horas, aulas. Você tem que ter atestado de saúde provando que você está apto para exercer. Tem que ter comprovante de residência. Tem que ter atestado, certidão criminal, como você não tem crime em órgão nenhum. Nada consta da Justiça Federal, como você não deve nada para o governo. Como é que era antes a profissão, antes de ser regulamentada? Qual foi a diferença que deu? Até agora não tem muita diferença não, porque essas exigências sempre existiam, né?
mas só fez regulamentar, tornando a obrigatoriedade. A diferença maior é o INSS, que não era obrigatório antes da regulamentação. Sim. Depois que regulamentou a profissão, aí passou a ser obrigatório. Você não renova a licença, não faz matrícula em um táxi, se você não tiver a Previdência Social e todos os documentos exigidos pela Secretaria de Estado. Junto com os direitos vieram alguns deveres vieram também. os deveres também, muitos deveres para fazer. E é bom, mas é bom, não é ruim não. Um dos grandes problemas da profissão é a violência, né? Nossa Senhora! É possível, através da legislação, se amenizar um pouco? É o quê? Uma lei se tornando obrigatório a parada dos táxis nas barreiras de fiscalização, nós vamos resolver muito o problema da violência em Brasília. Porque hoje o que acontece é o seguinte, o taxista trabalha, mas ele trabalha inseguro. Depois das 22 horas, você não sabe quem é que você vai levando. Vai para um lugar deserto daquele. Rapaz, se tiver uma lei que torna obrigatória, a parada obrigatória dos táxis nas barreiras de fiscalização, o bandido, quando ele chega perto do posto policial, ele cai no mato. Muitas vezes o taxista passa sem poder parar. Por quê? Porque o bandido está com a peixeira aqui nas costas do taxista. Não mexe, não faça nada. Siga em frente. E o taxista está ali, coitado, que só Deus sabe. E passa no posto policial e vai embora e o bandido vai matar ele lá longe. Isso acontece muito. E de uma forma, de uma maneira informal, acaba-se tendo nas blitzes, nas paradas, um cuidado maior com os taxistas Com também. certeza. Se tornar essa obrigatoriedade facilita. Eu gostaria até de pôr... Não, professor? Fica à vontade. Eu gostaria até assim, de dizer assim, que, se possível também, na hora que o taxista não parar no posto de fiscalização, o policial fala que o taxista está em perigo, ele não parou, se tornasse essa obrigatoriedade, já era uma opção também. O taxista não parou, teve algum problema. Seguir atrás, eu acho que a gente ia evitar muitos pais de família perder a vida. Existe uma quantidade grande de taxistas com carteira assinada? Não, porque antes não era obrigatório. Depois da regulamentação da lei, que surgiu em 2011, é que já começa a andar os passos para registrar a carteira. Porque atualmente essa relação está sendo mais entre família. O pai quer colocar um filho, o filho não quer trabalhar, outras vezes o filho fala, eu quero estudar, mas eu preciso de tempo. Aí o pai faz a matrícula do filho no carro e o filho tem tempo. Ele trabalha e consegue conciliar o táxi com a faculdade. Tem muita gente já preparando desse nível. A quantidade de taxistas com carteira de trabalho assinado, isso vai depender muito do próprio poder público. Por quê? Essa exploração da atividade de transporte público individual, ela pode ser concedida, e aí já abordamos se por autorização, se por permissão, tanto diretamente à pessoa física, que ela pode concorrer, receber a autorização, concorrer em licitação para ser permissionário, como também à pessoa jurídica. Então é possível, a norma permite, que se conceda a exploração dessa atividade por uma pessoa jurídica. E aí você criaria uma licitação muito mais ampla, muito maior, onde a comunidade empresária, ela concorreria a essa exploração. Entendo. E aí esse grupo de empresários, ou essa pessoa jurídica que se sagre vencedora dessa licitação, ela passaria a contratar com carteira de trabalho assinado os profissionais para fazer a exploração. E aí você tem a figura do taxista empregado. E a ele é garantido 13º, férias, como todos os profissionais que existem. Ainda necessitando de uma regulamentação um pouco mais específica, porque embora tenha admitido piso salarial, aí tem que ter o trabalho dos sindicatos para estabelecer isso e alguns outros direitos que venham a se estabelecer. Mas o taxista não gosta de ser autônomo? Gosta, mas essa situação aqui, que o doutor Fernando está dizendo, ela é boa. Em caso que vai haver novas licitações aí, está previsto para sair mais 600 e poucas autorizações de táxi, com certeza, esses critérios, eles vão ser adotados. Nessa regulamentação, conforme ele diz, é que nós estamos trabalhando para esse fim. Porque muitas vezes hoje fica muito disperso, fica aí, solto. A gente não tem, o poder público ainda não chamou para si, para resolver esse impasse ainda.
melhoraria a profissionalização da profissão? Eu acredito que sim. Seguia mais o... Expectativas são 600 novas concessões para Brasília? Para Brasília, está previsto, né? Estão fazendo um estudo técnico, por quê? Porque Brasília é uma cidade totalmente atípica. Ela só funciona de terça a sexta. Chegou sábado, domingo, nós não temos serviço. Natal, dezembro passou o Natal, janeiro morreu a praça, não consegue nada. Julho nós não temos serviço. Então, Brasília não se compara com nenhuma capital do Brasil. Não tem aquele hábito do passageiro, aquele passeio igual tem Rio, Belo Horizonte, que você vai passando aqui, vê um táxi, aqui não tem mais isso. Você não pega fora de ponto. Aqui você tem que pegar ou telefone cooperativo ou ponto táxi. É diferente de qualquer uma outra capital. Aí a Secretaria de Estado de Transporte está fazendo esse levantamento, esse estudo técnico para saber realmente a necessidade de quantas será preciso mais de permissões. O sindicato não é contra, não, é a favor. Desde que faça um estudo técnico e publique um edital lícito, claro, sem nenhum direcionamento. Porque se fizer a coisa direcionada, eu entro na justiça para anular. Isso é um tema interessante que, obviamente, quando se faz licitações para participação de empresa, infelizmente, nosso país não nos deixa ficar muito tranquilo. Os exemplos que nós temos aí de direcionamentos de licitação questionados por Ministério Público, por todos os órgãos de controle, são frequentes. Mas quando a gente faz uma comparação entre o taxista autônomo e o taxista empregado, eu visualizo de uma forma muito clara os dois pesos que se colocam nessa balança. O autônomo, ele tem a vantagem de ter a liberdade da sua atuação no momento em que entender conveniente, muitas vezes na linha que entender conveniente, no ponto que achar conveniente, ele acaba sendo, entre aspas, senhor de si mesmo. E essa liberdade, obviamente, é um atrativo muito grande. Por uma simples indisposição, quantas vezes a gente acorda indisposto, aí se você é funcionário fichado, com carteira de trabalho, você acaba se obrigando a ir no posto para pegar um atestado para apresentar para o seu chefe, porque senão não justifica a ausência, aquela coisa toda. Você sendo profissional liberal, autônomo, você acaba não se submetendo a isso. Por outro lado, o autônomo ele tem uma consequência que é muito, muito clara. O taxímetro tem que girar. E a partir do momento que, imagine a hipótese de um taxista autônomo, ele se passar por uma circunstância de saúde em que ele tem que se afastar das ruas 30 dias, 40 dias, se submeter a uma cirurgia, eventualmente, que obviamente todos nós estamos sujeitos a essa situação. O amparo que ele vai receber na parca contribuição que ele faz para o INSS, obviamente não vai ser condizente com as despesas que ele tem em frente de casa. Então ele acaba entrando numa situação que, como disse nossa presidente aqui, de sábado a segunda-feira com Brasília fechada, não tem movimento. Se não tem movimento, eu não recebo. Se eu não recebo, como é que eu pago minhas contas? Em julho, nas épocas de recesso legislativo, de uma maneira geral, o empregado ele já tem a garantia de que, trabalhando ou não trabalhando, ele vai ter o seu piso salarial respeitado, tendo ainda a possibilidade, a depender do seu contrato, de ter participação. E isso aí que, obviamente, a categoria e bem representada vai precisar contrabalançar para saber se vale a pena pressionar o poder público para que as licitações subsequentes, as licenças posteriores sejam concedidas mediante autorizações à pessoa jurídica, ou se é conveniente deixar na mão dos taxistas especificamente. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a presidente do Sindicato dos Taxistas de Brasília, Maria do Bonfim, e o advogado civil e professor Fernando de Assis Bom Tempo. Você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e também pode e deve enviar suas sugestões, suas críticas para o programa. O nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum para você. Até lá.